Em nome de Sua Excelência o Presidente da República, declaro aberta a sessão. Aos 7 dias do mês de outubro de 2020, compareceu perante Sua Excelência o Presidente da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, o excelentíssimo Sr. Juiz Conselheiro José Fernandes Farinha Tavares, a fim de tomar posse do cargo de Presidente do Tribunal de Contas, para que foi nomeado por decreto do Presidente da República número 49A/2020 de 6 de outubro, publicado no Diário da República, primeira série, número 195 de hoje. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. E tendo prestado a declaração de compromisso de honra e assinado o respectivo auto, por Sua Excelência o Presidente da República, lhe foi conferida a posse do referido cargo, em firmeza do que se lavou o presente auto, que depois de lido em voz alta, vai ser assinado por Sua Excelência o Presidente da República e que eu, Arnaldo Pereira Coutinho, Secretário-Geral da Presidência da República, fiz escrever e subscrevo. Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sra. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Sr. Ministro das Finanças, Ministro de Estado e das Finanças, Sra. Procuradora-Geral da República, Sr. Vice-Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Presidente cessante do Tribunal de Contas, Dr. Vítor Caldeira, Sr. Vice-Presidente do Tribunal de Contas, mais autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. É com profundo sentido de interesse público que, perante Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, assumo o cargo de Presidente do Tribunal de Contas de Portugal, para o que se dignou nomear-me sob proposta do Governo nos termos constitucionais. É uma honra presidir a uma instituição que acaba de completar 630 anos de história e que dirige a sua atividade a mais de 6.000 entidades públicas através de um modelo de funcionamento colegial. Começo por exprimir o meu apreço, respeito e amizade pelos anteriores presidentes do Tribunal, com quem tive a honra de trabalhar ao longo de muitos anos, em diferentes funções e condições, e recordo aqui o Sr. Professor António de Sousa Franco, com quem trabalhei de cerca de 10 anos, diariamente, e que aqui recordo com muita saudade. O Sr. Presidente Alfredo José de Sousa, o Sr. Presidente Guilherme de Oliveira Martins e o Sr. Presidente Vítor Caldeira. A todos o Tribunal muito deve, na sua senda de evolução permanente e ao serviço do país. Não esqueço que exerci durante muito tempo as funções de Diretor-Geral do Tribunal. Estas funções permitiram-me conhecer os senhores conselheiros e procuradores-gerais adjuntos e o inexcedível profissionalismo dos dirigentes e trabalhadores que apoiam o Tribunal de Contas, na sede e nas secções regionais dos Açores e da Madeira, e que trabalham incessantemente para promover um adequado controle das finanças públicas. A todos manifesto o meu agradecimento e a grande esperança e confiança que neles deposito para o futuro. O meu compromisso alicerça-se também na solidez deste percurso, profundamente enraizado no serviço e interesse público, que se combina com um ímpeto e desejo de modernidade, inovação e evolução institucional. Um tribunal que conjugue tradição e institucionalismo, com procura de modernidade e excelência, numa sistemática busca de respostas direcionadas para a boa governação pública, a prevenção do desperdício, da fraude e da corrupção. Um Tribunal de Contas que exerça com plenitude as suas várias valências de controle financeiro, fiscalização prévia, concomitante, sucessiva, a que acresce a capacidade de efetivar responsabilidades financeiras. Um Tribunal de Contas que se fortaleça e qualifique com meios que lhe permitam avançar para novos desafios, em que avulta a já preconizada e prevista na lei certificação legal da Conta Geral do Estado, mas que passa também pelo avanço em diversos domínios da auditoria pública. Um Tribunal de Contas que atue com sabedoria e solidez nos tempos que estamos a passar, garantindo um controle da gestão dos recursos públicos e da utilização de todos os recursos públicos, sejam nacionais
oriundos da União Europeia. E um Tribunal de Contas, como, enfim, parafraseando, recordando o professor Sousa Franco, é uma instituição que tem de estar permanente em contacto com o ambiente e com o mundo que os rodeia, e como dizia o professor Sousa Franco, o controlo, a melhor definição de controlo é que o controlo é um ato de cultura, e acrescentava o professor Sousa Franco, ou então não é nada que o valha. É realmente uma noção de controle que eu nunca esqueci. A todos os senhores vice-conselheiros que compõem o Tribunal, manifesto a minha vontade de continuar a construir soluções e consensos, a bem da missão que nos está constitucionalmente cometida. O Tribunal, concretizado em cada um dos senhores conselheiros e aglutinado no Colégio, é uma instituição central do Estado de Direito e é um Tribunal uno nas suas 5 secções. Dirijo-me igualmente aos senhores Procuradores-Gerais adjuntos, que representam no Tribunal a Senhora Procuradora-Geral da República, cuja ação no Tribunal sempre foi e é da maior importância e enriquecimento. Promover a prestação de contas, a qualidade, a responsabilidade das finanças públicas é a nossa visão. Aquilo que pretendemos atingir. Independência, integridade, responsabilidade e transparência são os valores que nos norteiam. Fortalecer-nos-emos pela qualificação, partilha de experiências e conhecimentos com as instituições congêneres no plano europeu e no plano internacional. E, neste campo, em particular, no âmbito das instituições congêneres da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com quem temos uma cooperação quase diária. Nos Estados modernos, a função de controle financeiro por um Tribunal de Contas é uma das melhores garantias da gestão da coisa pública. Ela é exigida pelo legítimo interesse dos contribuintes em conhecer com a maior transparência possível o destino dos seus impostos. Ao longo do meu mandato e através de ações concretas, sempre fundadas no diálogo, sempre lutarei por um tribunal independente, imparcial, isento, com altos padrões éticos e profissionais, atento ao mundo que o rodeia e com um forte sentido pedagógico relativamente às entidades públicas sob a sua jurisdição e controle. No fundo, uma instituição sólida, geradora de confiança e relevante na sua ação. É nessa convicção que assenta o compromisso de honra que acabo de tomar, Sr. Presidente da República, de cumprir com lealdade as funções que me são confiadas. Agradeço muito sensibilizado a presença de todas Vossas Excelências. Muito obrigado e boa tarde. 3 palavras-chave nesta cerimónia que o tempo de pandemia impôs que fosse restrita. Gratidão nacional, reafirmação de princípios e traçado de futuro. Primeira palavra, gratidão nacional. Gratidão nacional a Vossa Excelência, Sr. Presidente Vítor Caldeira, por ter superado todas as muito elevadas expectativas de há 4 anos, fundadas em currículo assinalável, com destaque para a inesquecível presença no Tribunal de Contas Europeu e sua presidência. Ter superado em serviço à causa pública, em dedicação pessoal, em sacrifício da saúde, em inteligência, em integridade, em coragem institucional e cívica. Todos estes predicados pude testemunhar dia a dia nas mais diversas iniciativas com relevo para as relacionadas com o combate à corrupção e que apoiei, bem como nos muitos momentos de resistência a críticas, incompreensões, em que estive próximo de Vossa Excelência e dos seus pares. É certo que uma tal missão só pôde ser bem-sucedida pelo empenho solidário de um qualificado corpo de juízes e conselheiros, que permitiram a uma liderança excepcional, o que é igualmente indispensável num coletivo, uma atuação conjunta excepcional. Mas a liderança ela própria, exemplar, merece a gratidão nacional que se expressará simbolicamente na atribuição da Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, a juntar à Ordem de Cristo com que já foi galardoado, assim ultrapassando um mero gesto protocolar para significar um reconhecimento de todos nós. Segunda palavra, reafirmação de princípios.
Não há verdadeiro Estado de Direito democrático sem rigoroso controlo da legalidade financeira e sem constante combate à corrupção. Não há verdadeiro Estado de Direito democrático sem um Tribunal de Contas forte e inquebrantável na aplicação da Constituição e das leis. Não há verdadeiro Estado de Direito democrático sem independência, integridade, poder para controlar os que na política, na administração pública, na sociedade civil, não só não querem ser controlados, como querem controlar a justiça, incluindo a justiça financeira. Não há verdadeiro Estado de Direito democrático se confundir as instituições com aqueles que as servem em cada momento histórico, por excepcionais que sejam os seus desempenhos e por excepcionais que sejam as suas lideranças. Por isso, na função soberana que todos controla e deve controlar a Justiça, os presidentes de todos os tribunais superiores ou têm mandato único, como no Supremo Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Administrativo, ou têm limite de mandatos, como no Tribunal Constitucional. Bem se compreende assim por que razão a revisão constitucional de 1997 estabeleceu um mandato único para o Presidente do Tribunal de Contas. De outro modo, na ausência de limite de mandatos, poderia perpetuar-se no exercício do cargo, ademais provido por nomeação, não por eleição dos juízes seus pares, como nos demais tribunais superiores. Por isso, a mesma revisão constitucional estabeleceu um mandato único para o Procurador-Geral da República, responsável cimeiro noutra componente essencial da Justiça, o Ministério Público. Desde 1997, chamei a atenção para essa criteriosa solução da Constituição. Ou seja, mais de 20 anos antes de ser eleito Presidente da República e de saber que Primeiro-Ministro e que Governo estariam em funções em 2015 e 2019. Não há verdadeiro Estado de Direito democrático se as instituições, e desde logo as da Justiça, não demonstrarem que a substituição do seu líder não pode questionar a sua independência, a sua integridade, a sua isenção, a sua resistência aos que temem, aos que se opõem ao seu juízo livre e corajoso. Por isso, há 2 anos, não tive um segundo de dúvida quanto ao que seria a conduta do Ministério Público após a substituição da sua notável Procuradora-Geral da República. Não cederia, não transigiria, não recuaria 1 milímetro na sua missão nacional. E assim foi. 2 anos depois, podemos dizer que as profecias da vitória da corrupção e dos corruptos depararam com processos sensíveis envolvendo mesmo magistrados judiciais que não pararam nem sussurraram, antes avançaram e deram um sinal essencial para a credibilidade da justiça portuguesa. Por isso, hoje não tenho um segundo de dúvida quanto ao que será a conduta do Tribunal de Contas após a substituição do seu notável Presidente. Mostrará que tal substituição não implica nem a cessação de funções, nem a mudança de valores e de comportamentos de um corpo coeso de servidores da justiça financeira. Desenganem-se os que esperam ou desejam ver na não recondução do Presidente, isto é, no natural processo de renovação da liderança, uma via aberta à corrupção ou ao controlo de quem é suposto controlá-los e vai continuar a controlá-los. A todos, Presidente, Parlamento, Governo, poderes públicos, corporações, grupos de interesses e cidadãos. Assim aconteceu com o Ministério Público nos 2 últimos anos. Assim acontecerá com o Tribunal de Contas agora também. Terceira palavra, traçado de futuro. Para o futuro opera-se hoje uma substituição em tudo transparente. O novo Presidente do Tribunal de Contas vem da casa, não vem de fora dela, com 38 anos de incansável dedicação institucional. A escolha foi intencional. Mostrar que o caminho continua o rumo até agora seguido. Não muda, nem pode mudar de rumo.
porque esse rumo é o certo. O novo presidente trabalhou com sucessivos presidentes de modo muito próximo, sendo, por inerência, seu chefe de gabinete. A escolha foi intencional, ser alguém que mereceu persistente confiança dos anteriores presidentes. O novo presidente foi louvado publicamente, com redobrado apreço, pelo presidente Vítor Caldeira em março deste ano, quando deixou de juntar a incumbência de juiz conselheiro com a diretor-geral. Louvor relevante, vindo de um líder tão exigente, tão conhecedor de um seu colaborador muito próximo, como pude testemunhar sempre que recebi o Presidente em audiência. Sinal ainda de que o seu desempenho de um quarto século como diretor-geral, envolvendo complexa gestão interna e permanentes contactos externos, além do desempenho como juiz, conselheiro, não impediu, antes justificou o reconhecimento do mérito de uma vida ao serviço da instituição, porque era tão rigoroso e é na sua avaliação. A escolha foi intencional. Ser alguém que sempre conheci como objeto de louvor e proximidade em mandato de outrem, unanimemente reconhecido enquanto exemplo de excelência na independência e na coragem cívica. E aqui detenhamos-nos um instante no facto de o recém-empossado Presidente ter atuado em vários instantes, dialogando no plano técnico preventivamente com a administração pública. Toda ela, governo a governo, autarquia a autarquia, para garantir o respeito da legalidade, tentando evitar a reprovação pelo Tribunal de Contas. Fê-lo estritamente no cumprimento e orientação de Presidente do Tribunal e sem que nenhum juízo de ilegalidade ou de ilicitude tivesse recaído sobre a sua conduta. Dizer que quem cumpriu obrigações de serviço no plano técnico, sem ter conhecido nenhuma suspeita sequer no plano jurídico, fica atingido ou diminuído por ter feito o que fez em obediência a quem tinha poder para instruir, é ignorar um reconhecimento interno e externo que existiu antes e existiu depois desse cumprimento funcional. A escolha foi intencional. Ser alguém que executou com lealdade orientações superiores, na busca de prevenir tecnicamente conflitos, correndo riscos de exposição pessoal. O novo Presidente mereceu, além da proposta do Governo, a aceitação da liderança da oposição, antes do acolhimento pelo Presidente da República. E devo sublinhar, essa concordância do líder da oposição foi muito importante na decisão presidencial. A escolha foi também aqui intencional. Ser alguém tão ou mais aceito pela oposição do que pelo Governo. Em suma, por aquilo que fica explícito, um processo de substituição rápido, mas transparente, como se impõe. Senhor Presidente José Tavares, conhece Vossa Excelência o que os portugueses de si esperam? Que tudo faça para estar à altura do mandato do seu antecessor. Do papel do Tribunal de Contas neste tempo de salutar escrutínio dos poderes de toda a ordem, de crescente e fundamental exigência de efetividade no combate à corrupção, de controlo de fundos avultadíssimos que Portugal irá receber da União Europeia e que não podem ser desperdiçados nem malbaratados numa oportunidade única numa sociedade com tanta pobreza e tantas desigualdades sociais. Conhece, como conhecemos todos, que o bom senso aconselha a que a nova legislação acerca de atos ou contratos públicos seja consensualizada no Parlamento, compatibilizando intuitos desburocratizadores com os ditames cimeiros da transparência e da luta contra a corrupção, para que nenhuma dúvida reste nos portugueses, antes de ser submetida à promulgação. Conhece, Vossa Excelência, que deparará com críticas, se não campanhas, contra o Tribunal de Contas e contra si, como deparou o seu antecessor, para não dizer os seus antecessores, com muitas críticas e campanhas, abertas ou dissimuladas, para tentarem travar, condicionar, fragilizar a instituição e o seu responsável primeiro.
Inspire-se no exemplo do Presidente Vítor Caldeira e também na história do Tribunal. A demagogia emocional contraponha a razão. Ao enleamento contraponha a independência. À pressão dos interesses particularistas contraponha a afirmação do interesse nacional. À obstrução dos que tudo farão para paralisar o combate à corrupção contraponha a coragem nesse combate. À euforia dos fundos europeus contraponha a firmeza lúcida e inequívoca da fiscalização, atempada e rigorosa da sua gestão. Sem medo. Quem tem medo está a mais no serviço da causa pública. O Tribunal de Contas sabe que conta com a esperança, a confiança, o apelo à ação dos portugueses. E, sem exceção, com o apoio solidário do Presidente da República. Como sempre contou. Presidente da República, que assume em plenitude a decisão hoje formalizada. É do Presidente da República, ou seja, é minha e de mais ninguém. Sempre a pensar e só a pensar em Portugal.